Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro. E você vai ver no programa de hoje. A arroba do boi gordo sobe em apenas 3 praças produtoras na última semana. Mercado de reposição trabalhou em um compasso mais lento no final de agosto. Deve chover em quase todas as regiões produtoras no país nessa quinta-feira. Setor de genética avícola no Brasil lançou uma marca internacional, Brazilian Breeders. Na conversa com o analista da Scott, a zootecnista e consultora de mercado Juliana Pila vai fazer um balanço de agosto e início de setembro do mercado do boi gordo. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre ITR, Imposto Territorial Rural. O Agora Agro já está no ar. No fechamento da última sexta-feira, dia 30, das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, a arroba do boi subiu em 3 e caiu em 1. E com a oferta de boiadas restritas, até mesmo a típica paradeira observada às sextas-feiras não aconteceu. Mas, de qualquer forma, os negócios ocorreram em maior intensidade de terça a quinta-feira da última semana. E apesar de estarem ativos nas compras na última sexta-feira, o ímpeto dos frigoríficos não foi mais baixo. As indústrias paulistas conseguiram programar suas escalas de abate até o início da segunda semana de setembro, mas vale ressaltar que algumas delas buscam lotes menores para preencher algumas lacunas. Na maioria das praças pesquisadas, o mercado de reposição trabalhou em um compasso mais lento desde o final de agosto. A calmaria atingiu principalmente Tocantins, Goiás e Pará, estados onde os preços subiram bem nas últimas semanas do mês, afastando os recriadores e invernistas das negociações. Diante desse cenário, as referências ficaram praticamente estáveis na comparação semanal. E na média de todas as categorias, os estados e categorias aneloradas pesquisadas, o ajuste foi de 0,2%. Entretanto, na comparação mensal, houve aí uma valorização mais intensa, consolidando a retomada do viés altista do mercado de reposição. Desde o final de julho, na média de todos os estados e categorias aneloradas pesquisadas, as cotações subiram 1,1%. E as cotações firmes e em alta para a arroba do boi gordo, ao longo do mês, estimularam o giro da fazenda e aqueceram a demanda pela reposição do rebanho. Desta forma, diante do cenário de pouca oferta, os preços dos animais de reposição ganharam muita força no mês de agosto. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para as principais regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter chuva em Roraima, Amazonas e Acre, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas no Pará. Tempo nublado a parcialmente nublado em Rondônia e Amapá. E o tempo parcialmente nublado com névoa seca lá no Tocantins. Temperatura máxima 40 graus e a mínima 15 graus. Umidade relativa do ar de 15 a 95%. Na região nordeste, chuva isolada em Alagoas, Pernambuco, Bahia e também Paraíba, e tempo parcialmente nublado a nublado no Maranhão. Temperatura máxima 38, mínima 12, umidade relativa do ar de 20 a 95%. Na região centro-oeste, tempo parcialmente nublado, lá no Mato Grosso, demais áreas da região, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. A máxima 42, a mínima 12, umidade relativa do ar de 15 a 95%. Na região sudeste, nós vamos ter pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e possíveis chuvas isoladas na região metropolitana de Minas Gerais. A máxima 38, a mínima 7, umidade relativa do ar de 15 a 95%. E na região sul, nós vamos ter aí possibilidade de chuva em Santa Catarina e Paraná e nas demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a nublado. A temperatura máxima 30 graus, a mínima 1 grau.
umidade relativa do ar de 50% a 95%. E depois do intervalo, você vai ver que o setor de genética avícola do Brasil lançou uma marca internacional, a Brazilian Breeders. E na conversa com o analista da Scott Consultoria, a zootecnista e consultora de mercado Juliana Pila vai fazer um balanço de agosto e início de setembro do mercado do boi gordo. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o Imposto Territorial Rural. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Na busca por ampliar a entrada de mercados, principalmente do exterior, o setor de genética avícola do Brasil lançou uma marca internacional, a Brazilian Breeders, que, apresentada durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, o CIAVES, em São Paulo, agora no último dia 28. A iniciativa é fruto de parceria entre a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A marca visa potencializar o trabalho das casas genéticas, utilizando a expertise construída na gestão da Brazilian Chicken, da Brazilian Egg e também da Brazilian Pork. O Brasil se consolidou como plataforma exportadora de genética avícola, um dos segmentos com maior valor agregado no agronegócio, e como alternativa de backup das grandes casas genéticas globais. No ano passado, 2018, as exportações de genética avícola brasileira representaram uma receita de 76 milhões de dólares. Segundo o presidente da BPA, o setor pretende crescer 15% este ano, para 2020 a meta de avanço 30%. A marca Brazilian Breeders ela é composta por 9 empresas do setor: a Aviagem, Globoaves, Rubard, Avícola Catarinense, Grupo Alvorada, Highline do Brasil, Cobb, Hendrix Genex e também a Pluma. E agora você vai ficar com a conversa com o analista da Scott. Desta vez é com a zootecnista e consultora de mercado Juliana Pila, que vai fazer um balanço do mês de agosto e início agora de setembro no mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje trago informações sobre como foi o fechamento do mercado do boi gordo na última quarta-feira, dia 28 de agosto. Bom, em São Paulo os preços apresentaram reação. No estado, além da baixa disponibilidade de boiadas, a proximidade da virada do mês fez com que as indústrias ofertassem preços maiores pela arroba, que fechou o dia cotada em R$ 155 à vista livre de fundo rural. Vale destacar que para animais jovens com até 4 dentes, há negócios ocorrendo em torno de R$ 3 a R$ 4 a mais por arroba. Além de São Paulo, a cotação do boi gordo também subiu nas praças de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e no sudeste de Rondônia. Nas demais regiões analisadas pela Scott Consultoria, os preços ficaram estáveis frente ao levantamento anterior. Em curto prazo, a baixa disponibilidade de gado terminado, associado à demanda aquecida das indústrias, deve manter a firmeza no mercado, com possibilidade de alta. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Alguns produtos agropecuários, como arroz, milho e soja, apresentaram queda de preço na relação de troca nos meses de junho e julho deste ano. O indicador desta relação aponta o poder de compra dos produtores, pois
mede a capacidade de aquisição de um insumo com a receita apurada na venda do produto. A análise está na nova edição da revista Indicadores da Agropecuária, que foi produzida pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. No caso do arroz, a redução na saca de 50 quilos chegou a 3,6%, caindo de 42,80 para 41,30, enquanto o milho caiu de 29 para 28,48, uma queda de 2,4%, e a soja de 64,54 para 63,60, uma queda de 1,4% na saca de 60 quilos. Estes resultados, eles incluem também o algodão, feijão e trigo. Todos os produtos foram pesquisados nos municípios de Campo Verde, Sorriso, no Mato Grosso, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Unai, Minas Gerais, Londrina e Cascavel, lá no Paraná. A revista Indicadores também traz outros temas relacionados à agricultura, como o valor bruto de produção, o VBP, de Mato Grosso do Sul, o qual mostra que as lavouras tiveram uma participação bem acima da ofertada pela pecuária no ano passado, de cerca de 67% contra 32% do segmento de criação de gado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o ITR, Imposto Territorial, com o Ederson Viana. E é um minutinho só, nós voltamos já já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é mestre em administração de empresas e especialista em contabilidade. E nós vamos falar de um tema interessante que vale agora para esse mês de setembro. Nós vamos falar sobre o ITR, Imposto Territorial Rural, que tem prazo até o dia 30 desse mês. O Ederson Viana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E seja bem-vindo. Obrigado eu, Antônio. Sempre um prazer muito grande estar aqui agora no Agora Agro para falarmos para esse público que é realmente o público que move a economia do país. Pois é, o agronegócio é um setor fantástico, é a locomotiva do nosso país. O Ederson, nós estamos em nível nacional e nós vamos falar de um tema muito interessante para você, produtor rural, que é o ITR, Imposto Territorial Rural. O Ederson, quem é que está obrigado a declarar o ITR? Então, Antônio, nós temos agora, começou a partir do dia 17 de agosto até o dia 30 de setembro, é o prazo para que a gente possa, de fato, estar enviando aí o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O ITR, quem está obrigado é o proprietário de imóveis rurais, titulares de domínio útil ou possuidores de qualquer título e usufrutuário, ou seja, toda aquela pessoa que explora de alguma forma alguma atividade rural, uma área, ele precisa então estar elaborando e enviando essa declaração para a Receita Federal do Brasil. Vamos supor o seguinte, a pessoa, ele arrendou uma terra, tem uma terra arrendada. O arrendatário tem que declarar? Ele também precisa declarar. Ele precisa declarar. Ele também precisa declarar. Quer dizer, o dono da terra e o arrendatário. E o arrendatário. Também é necessário que informe também a Receita Federal do Brasil. Quer dizer, aí não tem jeito de fazer rolo, porque se um fizer, um declarar e o outro não declarar, pode dar um problema lá na frente. Com certeza. Nós estamos vivendo nesse momento, Antônio, junto principalmente a todos os fiscos, mas a Receita Federal do Brasil, claro, ela está muito mais evoluída nessa questão dos cruzamentos de dados. Então, hoje, quando você elabora o ITR, consequentemente, esse ITR ele já é cruzado com a sua declaração
pouco nós teremos aí que está informando também o fisco, e também nós temos uma outra declaração que é a e-financeira, que é a declaração das movimentações financeiras. Então o fisco hoje, ele faz todos esses cruzamentos de dados com essas declarações, justamente para identificar algum tipo de irregularidade ou de inconsistência que o contribuinte possa em algum momento estar fazendo. Bom, nós já falamos aqui, você tem até o dia 30 desse mês para entregar. Até o dia 30 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, é o prazo para que o contribuinte possa estar enviando aí o ITR. Agora, tem um pequeno detalhe, Ederson, nisso aí tudo. Esse imposto, ele pode ser parcelado? O imposto ele pode ser parcelado em até 4 parcelas para aquele imposto apurado acima de R$100. Então, se eu tenho um imposto igual ou superior a R$100, eu posso estar dividindo em até 4 parcelas. Tá certo. E para quem não fizer o imposto, qual é a multa? Então, para quem não fizer o imposto, nós vamos ter uma multa, principalmente em relação à perda de prazo, né, que é a multa de 1% ao mês ou fração. Então, ou seja, é importante que o contribuinte fique atento à questão do prazo, porque realmente é uma declaração que ela não é complexa, Antônio, é uma declaração simples, basta o contribuinte, se ele não tiver aí ajuda de um contador para poder fazer o ITR, o ideal é que tenha ajuda de um profissional, mas entrando no site da Receita Federal do Brasil, baixando o programa e colocando ali todas as informações que são solicitadas, automaticamente o programa ele já vai calcular lá o valor do ITR e te dá a opção, é claro, se você tiver um imposto inferior a R$50, cota única. E se você tiver um imposto superior a R$100, você pode então estar dividindo em até 4 parcelas esse tributo. Vamos supor que o proprietário rural não declare o imposto de renda, não declare o ITR. Deixou passar, deixou em branco. O que pode acontecer com ele? Isso é um dos grandes problemas que o proprietário da atividade rural, né, do agronegócio, ele acaba sofrendo. Porque, na verdade, em algum momento ele precisa ali de um financiamento bancário, ele vai até o banco e o banco pede para ele ali que ele esteja, de fato, apresentando o ITR. Se ele não tiver atualizado com a obrigação do ITR, as instituições financeiras não vai conceder para ele um financiamento ou um empréstimo ou qualquer tipo de linha de crédito rural. E é tão simples o ITR, porque é basicamente uma cópia do ano passado, do retrasado para esse ano, né, Ederson? Basicamente, se não houve grandes mudanças dentro da atividade rural, você não vai ter aí realmente nada muito relevante em relação às mudanças. O que é muito importante, Antônio, é o contribuinte ficar muito atento às informações da propriedade. Essas informações elas precisam ser muito bem observadas no momento de preencher, porque a partir de um preenchimento errado, você pode gerar aí um imposto a maior ou a menor. Então é importante que fique muito atento no momento de inserir todas as informações relacionadas à atividade rural e à propriedade. Bom, então dia 30, último prazo, sem choro e nem vela. O Ederson, você falou agora, logo no início da nossa entrevista, sobre a e-financeira. Eu gostaria só de fazer um parênteses, abrir um parênteses, no seguinte sentido. A maioria dos produtores rurais não esquentam assim muito a cabeça com documentação. Vai assim meio, vai quem quer futebol clube, né? Exatamente. Eu queria que, em rápidas palavras, Ederson, você explicasse o que é a e-financeira, porque hoje se cruza tudo. É imposto de renda, é ITR, é e-financeira e tantas outras coisas mais que você faz. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento realmente do cruzamento de dados e de informações. A e-financeira ela é uma declaração também obrigatória para todas as instituições bancárias, para a Receita Federal do Brasil. Então, a e-financeira ela foi instituída em 2017, a partir de 2017. As pessoas físicas com movimentação superiores a R$2.000, as instituições financeiras já encaminham essa declaração dessa movimentação para a Receita Federal do Brasil. E para as pessoas jurídicas, acima de R$6.000. Ou seja, tudo que você movimenta hoje nas suas contas bancárias é informado para a Receita Federal do Brasil. Isso significa que a Receita Federal do Brasil sabe exatamente a sua movimentação financeira. Quando você elabora o seu ITR
CPR e você elabora a sua declaração de imposto de renda, se você informa dentro dessas declarações um rendimento inferior ao que passou pelas suas contas bancárias, consequentemente o leão vai saber, a Receita Federal do Brasil vai te chamar para esclarecimentos. Wederson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu queria deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para o Wederson, basta você ligar para o telefone que está aí na sua tela, 62 39 54 68 88. Pode ligar lá que ele vai te dar todas as informações. Wederson, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Obrigado, Antônio, e o telespectador que tiver qualquer tipo de dúvida pode ligar nesse telefone, eles estarão anotando e nós estaremos dando retorno sobre a sua dúvida. Um grande abraço e até o próximo programa. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Apesar de tudo, a loucura não é assim uma coisa tão feia, como muita gente julga. Há tantas loucas felizes. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.